Professor, qual que é a diferença entre a autoridade de Santo Tomás e a autoridade dos padres da igreja? É, até o Vaticano I é quem definiu que há três regras da fé. Duas regras remotas, que são as escrituras e a tradição, porque nem tudo foi escrito, né? Muita coisa desde os apóstolos veio sendo dita. E a regra próxima que julga as duas outras, que é o magistério da igreja. Mas que é um lugar de fé, a unanimidade moral dos padres da igreja. Tá certo? Se os padres da igreja 100%, 95% defendem algo relativo à fé ou aos costumes, assim seja. Não, por exemplo, as teorias físicas dele, não, isso não vale. Isso seria matéria conexa, né? Não. Quanto à fé e costumes, tem de ser seguido, tá? Mas, obviamente, quando Santo Tomás entra no Código de Direito Canônico, né? Que não é pouca coisa, e surge as 24 teses tomistas, e depois da Eterni Patris de Leão XIII, da doutor Angélico de Santo Tomás, parece-me que ele, quanto àquilo que a igreja definiu, que são as 24 teses tomistas, é de seguir. Parece-me que é de seguir. O resto fica a discussão, claro. Tá? Eles foram muito sábios nas 24 teses tomistas, porque eles não exageraram, nem falharam, nem faltaram. Né? Foi uma coisa bem equilibrada. Então, eu creio que, embora em nível menor que o dos padres, né, da igreja, um degrau abaixo, ele também é um lugar no sentido do... De quem? Do Cano. Melcorcano. Né? Ele também é um lugar. Então, porque em teologia, nas ciências, o argumento de autoridade e nada é quase a mesma coisa. Tá certo? É um argumento frágil. Né? Agora, eu discutindo lá com os anti-Israel e tal, radical, e diz, mas Monsenhor Delacy disse e Júlio Manvielli disse. Eu disse, e eu estou dizendo o contrário, entendeu? Você não está me convencendo de nada. Mas, em teologia, já é diferente. Agora, o argumento de autoridade, tem 1000 argumentos de autoridade, né? Padres da igreja, Santo Tomás, e, sobretudo, o magistério da igreja, a escritura, a tradição, você tem argumentos verdadeiros de autoridade. Tá? Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor Marcelo. A minha pergunta é mais específica quanto a um pai da igreja, né? Que seria quanto a um pai da igreja em específico, Santo Agostinho, né? Tem surgido uma onda na internet hoje que diz que Santo Agostinho, como um todo na história do catolicismo, ele foi mais importante do que Santo Tomás, sobretudo por conta da influência dele em dogmas relacionados à graça, etc. Eu gostaria de saber como que se responde a isso. A editora Caravelas está lançando o livro 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil. Esse livro aqui é excelente e imperdível, então não perca a oportunidade de adquirir esse livro com um excelente desconto. Ou seja, isso é um absurdo. Eu digo, frequente o mínimo possível a internet para não ficar perturbado. Porque Santo Agostinho, até Santo Tomás, foi o principal doutor da igreja. Foi sem dúvida. Mas ele padeceu defeitos também graves, como o traducianismo, etc. E é dele que nasce a doutrina da predestinação de Santo Tomás, de Santo Agostinho. Sempre que eu falo de doutrina de predestinação, eu falo agostiniano tomista. E a Santíssima Trindade. Quem lê o último padre da igreja antes de Santo Agostinho e lê Santo Agostinho, parece que saltou um abismo, né? Porque é um gigante. Mas é óbvio que desde Leão XIII, pelo menos, se não desde João 22, Santo Tomás tomou a dianteira. Né? É óbvio. Né? Negar isso é negar o evidente. Tá certo? Não vi, senão parquíssimos documentos dos papas pós-escolásticos que falem de Santo Agostinho. São parcos.
Opa, enquanto em Santo Tomás está aí no meu livro, quem quiser ler. É multidão de referências elogiosas e isso é reconhecido pelos próprios papas. Tá? Boa tarde, professor. Boa tarde. Gostaria de perguntar como podemos lidar com a constante objeção de que Pio X não referencia tais ou quais princípios que são exigidos docilidade na Doctores Angelici. Ele diz que devemos seguir os princípios que Tomás encerra dos demais doutores, mas onde é que se encontra o elo de ligação entre esses princípios e as 24 teses tomistas? Ali. Essas 24 teses tomistas foram encomendadas por São Pio X e foram firmadas por Bento XV. Pronto, está ali. Tá? Aprimore-se aqui ou ali, nós temos o centro da doutrina. Agora, o que não dá é para exigir que todo mundo aceita algo que não está nas 24 teses somistas. Isso não dá. As 24 teses somistas são a referência e mesmo assim pode haver discussões, tal. Não é uma coisa perfeitamente dogmática, mas é óbvio que aquilo circunscreve um campo, né? Você tem de aceitar aquelas normas, né? E isto, o que faz o Código de Direito Canônico 17? Disse seguir a Santo Tomás em todos os seus principais princípios. São as 24 teses. Entendeu? Ali. Não há... É engraçado que cada um vê o que quer. Por que ele não vê em Santo Tomás, em São Pio X, a ameaça de perda de cargo, de perda de possibilidade de ensino para escolas e tal, se não for tomista? Por que eles não veem isso? Eles querem tirar uma... São as manobras que eu disse que ocorreram depois de São Pio X. Isso veio ocorrendo e até hoje ocorre. Alguém me perguntou, mas será que o tomismo vai ser majoritário? Eu disse, sei lá, se ele fosse majoritário, nós não estávamos nesse mundo que estamos, né? Essa porcaria. Então, não sei. Você só repete o que é verdade e pronto, né? Diga lá, meu caro. Professor Nogueira, dizer que os papas conciliares dizem ou podem dizer heresias é a mesma coisa que dizer que eles são hereges? Não. Eu, no meu livro do Papa Herético, né, eu me insurjo contra a noção de heresia material, formal, e digo, heresia é heresia. Agora, alguém só é herege depois que o magistério da igreja disser que é herege. Tá certo? Depois que o magistério da igreja disser que é herege. O tal herege formal é o único herege. Né? Por quê? Mesmo que ele incorra em sentença lata, mesmo que ele incorra nisso, em excomunhão lata e sentença, mesmo que ele incorra nisso, o Papa precisa confirmar que é assim. Além do mais, existem duas admoestações. E diz Santo Tomás, se você admoesta o sujeito e ele reconhece que está errado e muda, ele não é herege. Então, como é que você pode dizer antes do julgamento e das admoestações que alguém é herege? Então, é errado dizer que esses papas são hereges. Agora, que eles dizem heresia, dizem, entendeu? Isso aí também é... Mas veja, você só pode chegar a dizer que eles dizem heresia porque você notou que eles abdicaram do papel de docente. Se amanhã Leão XIV cumpre todas as formalidades de uma declaração assistida pelo Espírito Santo, nós vamos ter de segui-la e pronto. Se fosse o Francisco, por louco que fosse, também a mesma coisa. Porque o carisma da infalibilidade é imorredouro até o fim dos tempos. Todo homem que se faz papa recebe o carisma da infalibilidade. E num livro que eu estou para lançar, aí pela Contra Errores, eu mostro que é dupla a infalibilidade dos papas. Uma é se ele decreta ex cátedra, né? Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Esse é o dogma, né? O que está em volta pode até conter imprecisões, mas esse é o dogma. E a outra é a impossibilidade de errar. Veja, há uma diferença entre acertar infalivelmente e a impossibilidade de errar. Uma é uma infalibilidade positiva, a outra apofática, negativa, né? São duas.
E isto todos os papas têm, assim como todo sacerdote, todo que foi ordenado, pode consagrar. Não pode? Pode, Mas ele pode não querer consagrar, não pode? pode. O Papa pode dizer, não quero mais rezar a missa e pronto. Entendeu? E não faz, não consagra. É a mesma coisa com o Papa. Ele tem o carisma da infalibilidade, da dupla infalibilidade. Isso é uma noção minha, hein, pessoal? Mas pode não querer usar. Pode não querer usar. Isso já houve, por exemplo, no século de ferro, com aqueles papas. Sabe o que é século de ferro? Aquele século 10, 11. Sim, também é chamado século obscuro. O obscuro, Tinha papas teve aquele livro de Gomorra. Isso. Bom, enfim, eram moralmente horrível. E houve alguns papas inócuos, entraram por influência disso, daquilo, e não fizeram nada, e não usaram a infalibilidade. Claro que hoje a coisa é diferente, mas o fato é que esses papas mesmo, eles têm o carisma da infalibilidade. Se eles quiserem usar, temos de segui-lo. Outra coisa é se mesmo com esses papas, nós devemos obedecer-lhes em algo. Esse também é um assunto que eu vou tratar e já antecipo que sim, em algo sim. Por exemplo, hoje há muita gente não querendo rezar com o missal de 62 de João 23. Tem de rezar, entendeu? Tem nada de mal ali, né? O Papa falou sobre a Covid, tem de agir de certa maneira. Segue o Papa, qual é o problema? Você não está indo contra a fé, não está indo nada. Então, isso eu vou discutir mais adiante. Mas que todo Papa, o carisma da infalibilidade é indefectível, tá certo? O sujeito fez Papa, torna-se infalível duplamente, como eu disse. Né? Tá respondido? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.